Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 12, versículo 1, diz assim: E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Meus irmãos, esse versículo fala sobre a ira de Deus. Muitas das vezes fazemos alguma coisa que não agrada os olhos do Senhor. E quando assim fazemos algo que não agrada aos olhos do Senhor, isso traz para Deus uma ira contra nós. Só que a própria palavra de Deus diz que, lá em Pedro, no livro de Pedro, fala: irai-vos, mas não pequeis. Não é porque que Deus se ira porque nós pecamos que o Senhor vai pecar por ter irado contra nós. Isso é normal. O Senhor, Ele se ira muitas das vezes quando nós fazemos algo errado. Mas aqui esse versículo fala que ainda que tu iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Sabe por que isso? Porque quando nós reconhecemos que erramos e pedimos perdão ao Senhor, o Senhor retira aquela ira de nós e nos consola. Nos consola de que forma? Nos dando tranquilidade, uma mente confortável, uma mente sem peso de consciência. Esse versículo fala isso, que ainda que a ira do Senhor venha para conosco, mas o Senhor pode tirar desde que nós se arrependamos, e pedimos perdão ao Senhor. Em Provérbios tem um versículo que diz que reconhecer em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E quando nós reconhecemos que erramos, que pecamos e pedimos perdão ao Senhor, o Senhor, o que Ele faz? Ele nos perdoa, retira a ira e nos consola. Porque a melhor coisa que tem na vida do ser humano é uma consciência tranquila. Então, se nós pecamos e não pedimos perdão ao Senhor, a nossa mente começa a apontar: você errou, você fez algo errado, você fez algo que não agrada a Deus. A nossa mente, ela começa a nos apontar. A nossa mente é um juiz, é como se fosse um tribunal. Ela fica apontando o nosso erro. Mas a própria palavra de Deus diz em Provérbios: se nós reconhecemos que fizemos algo errado e pedimos perdão, o Senhor nos perdoa e a ira dele se afasta e somos consolados por ele. E quando isso acontece, quando o Senhor nos perdoa, a nossa consciência fica tranquila, ela não fica mais acusando, porque o Senhor nos perdoou. Em Romanos diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, tem a sua consciência tranquila, nenhuma condenação há para você. Você já pediu perdão ao Senhor, o Senhor já te perdoou. Quem entendeu esse versículo sobre a ira de Deus foi o próprio Davi. A Bíblia diz que teve uma vez que Davi pecou, e quando ele pecou, veio o profeta Natã diante dele e falou o pecado, declarou o pecado que Davi tinha feito. Para quem não sabe, ele tinha pego uma mulher de Urias e tinha adulterado com essa mulher. Ali a ira do Senhor estava sobre ele, e o profeta Natã foi até a casa dele e declarou o pecado. E a Bíblia disse que chegou aos ouvidos de Davi o que ele preferia: cair na mão dos homens ou cair nas mãos de Deus. Davi entendeu que se cair na mão dos homens ele iria morrer, mas se ele caísse nas mãos de Deus, Deus teria misericórdia. Davi pediu perdão e o Senhor o perdoou, e a ira do Senhor se afastou dele, mas foi necessário Davi reconhecer que estava errado, pediu perdão ao Senhor. No versículo 2, ele mesmo fala aqui, esse mesmo versículo que eu estou falando, o 2 fala assim: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Como assim? Davi confiava no Senhor, e o Senhor se tornou a salvação dele. Por quê? Porque se ele fosse entregue à mão dos homens pelo pecado que ele fez, ele ia morrer. Então ele entendeu que era melhor estar nas mãos de Deus, porque Deus teria misericórdia dele. Então quando ele pede perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu, o Senhor tornou-se a salvação dele. O que é salvação? Salvação vem de ser salvo de algo ruim. O Senhor salvou ele de morrer pela mão dos homens,
perdoou ele, a ira se retirou e ainda renovou nele um novo espírito. Meu querido, meu irmão, eu sei que muitas das vezes não é fácil no dia a dia, às vezes cometemos falhas. Igualmente o apóstolo Paulo falou, quando eu menos espero, o mal já está diante de mim. Existem alguns pecados, algumas falhas que cometemos, que é de repente nós cometemos um pecado, uma falha, mas assim como de repente cometemos a falha ou um pecado que causa diante de Deus a ira, da mesma forma também de repente você tem que pedir perdão, reconhecer que está errado, e o Senhor vai te perdoar e vai afastar a ira, e o Senhor vai te consolar, meu irmão, o Senhor vai te consolar, meu querido. Então veja bem, esse versículo fala sobre a ira de Deus. Deus se ira quando nós fazemos algo errado, mas também Deus é longânimo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Quando nós pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa, e a Bíblia diz que quando Ele nos perdoa, os nossos pecados são jogados no fundo das profundezas do mar, e Ele jamais torna a lembrar. Meu querido, meu irmão, não sei se você está passando por alguma situação igualmente essa, e está encurralado em algum lugar, não sabe o que fazer, não está indo mais para a igreja por causa de alguma coisa que você cometeu que não agradou a Deus, mas Deus está falando para você nessa semana: errou, peça perdão ao Senhor, e a ira do Senhor vai sair de sobre a tua cabeça, e o Senhor vai te consolar. E quando o Senhor consola, meu querido, não tem consciência pesada, não tem consciência que fica acusando, a consciência fica tranquila. A palavra de Deus para a semana para você é essa: procure não errar, procure não pecar, mas se pecar, fazer alguma coisa errada que não agrada a Deus e a sua mente estiver te acusando, o Senhor está com os olhos abertos, com as mãos estendidas para você. Peça perdão a Ele e Ele vai te perdoar, e a ira dele vai se afastar de ti e você vai ser consolado por Ele. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Alguém pode estar precisando de uma palavra dessa. Até mesmo você que está ouvindo agora, você estava precisando dessa palavra. Essa palavra veio encalhar na sua vida neste momento, para você reconhecer que você fez algo errado. Peça perdão ao Senhor e o Senhor vai te consolar. O meu canal, para você que não tem ainda e quer se inscrever, lá tem outras mensagens, é @Gerê com J, ou @Jeremias1967. Talvez você tenha me seguido no Instagram, no Facebook, mas se inscreva lá no meu canal, tem outras mensagens. Talvez você está ouvindo essa mensagem, mas tem outras mensagens com temas lá que pode ir de encontro ao seu coração. Deus abençoe em nome do Senhor.